24 de novembro de 2023. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória dos santos André Dunglac, presbítero, e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e filhos em Cristo, muito bom dia. Sextou, louvado seja Deus. Sintam-se bem acolhidos, sejam bem-vindos. Uma alegria nós nos encontrarmos. Hoje nós celebramos a memória desses 117 mártires em terras de Vietnã. Meus queridos, no Vietnã o evangelho vem sido pregado desde o século XVI. E agora nós estamos no século XIX. Santos André e mais 116 companheiros, dentre eles bispos, padres, catequistas, leigos, leigas, entregaram a sua vida, derramaram o seu sangue por Cristo como fiéis evangelizadores, para pregar o evangelho, para semear a vida cristã em novos cristãos em terra de Vietnã. Eles foram até o fim e foram assassinados, martirizados, mortos. André Dunglac foi decapitado no ano de 1839 e mais 116 pessoas, como assim eu acabei de dizer. Então nós vemos na figura desses santos, meus queridos, um testemunho de pleno amor a Deus e à igreja. Anunciaram o evangelho a ponto de dar a vida. Um exemplo. Sempre que a gente celebra os mártires, é um exemplo muito bonito para nós. Sempre, sempre, sempre. Meus queridos, nós vamos meditar nesta sexta-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe e continuamos com o primeiro livro dos Macabeus. Hoje o capítulo 4, versículos do 36 ao 37, do 52 ao 59. Naqueles dias, Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao monte Sião. No 25º dia do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que havia construído. O altar foi novamente consagrado ao som dos cânticos, acompanhado de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias, celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infligido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos, no tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós continuamos a leitura do texto do primeiro livro de Macabeus. E hoje nós vemos Judas Macabeu, que enfrentou uma dura luta contra os generais helenistas. Lembrando que estava em vigor o reino do rei Antíoco IV Epífanes.
que começou a perseguir os judeus que praticavam a religião judaica. Só lembrando que nessa semana toda acompanhamos essa carta, esse texto dos Macabeus. É o século II antes de Cristo, e o Império Grego helenista, né, Antíoco, perseguindo os judeus, proibiu o culto dos judeus, proibiu a religião judaica. Antíoco IV Epífanes também profanou o templo, bem onde se situava o que chamamos de Santo dos Santos. Ele ergueu uma imagem a um deus grego no lugar e fez todo mundo adorar aquele deus pagão no lugar do Deus verdadeiro. Tudo isso dentro do templo de Jerusalém. Profanaram o templo, né? Profanaram o templo. E Júpiter, né? Era o deus Júpiter. E agora nós vemos que, liderado por Judas Macabeu, os judeus acabam se revoltando, causando uma rebelião, né? E esses judeus revoltantes conseguem de volta a liberdade de culto, né? Não cederam, não desistiram, mas brigaram. E agora, dominando novamente o templo, eles vão tirar todos os elementos pagãos que estavam no templo, que os helenistas foram colocando, e eles vão fazer uma celebração de reparação à profanação que fora feita. Então, que é a passagem de hoje que nós ouvimos, né? O 25º dia do 9º mês, chamado Casleu, ou seja, na nossa equivalência, no 25 de dezembro foi o dia da consagração do templo, ou o dia da reparação, né? Uma data para nós cristãos muito relevante, 25 de dezembro, não é? E foi nesse dia que eles reconsagraram, repararam a profanação. Então, nós vemos aí, meus queridos, vários exemplos e vários testemunhos que nós podemos colocar na nossa vida pessoal, né? Claro que, unindo essa leitura desse texto bíblico de hoje com o testemunho dos santos, dos 117 mártires que nós celebramos hoje, nós vemos que, hora ou outra, a vida vai nos exigir um testemunho, uma escolha. Então, primeira coisa, será que nós procederíamos como esse Judas Macabeu, um homem cheio de vigor, de rudeza, de bravura, que não tem medo nenhum, nem que ele perca a vida, mas ele vai restituir a religião dos pais dele? Será que nós faríamos o mesmo? Ou nós negociaríamos e, para preservar nossa vida, nós adoraríamos deuses falsos no templo onde antes nós prestávamos culto ao Deus verdadeiro? O que nós faríamos? É a grande pergunta para nós, né? A gente olha para a sociedade de hoje, minha gente, é o que a gente vem refletindo esses dias, né? Assim, olha as pessoas que vêm à igreja, por exemplo. Quanta gente vive a religião e não quer compromisso com Deus? Quanta gente se aproxima das nossas assembleias dominicais, mas não querem comprometimento, não querem responsabilidade? Você pede alguma coisa para a pessoa fazer, eu estou sem tempo. Só quero ir na missa, não quero compromisso. Você já deve ter escutado isso aí. Ora, isso daí é sinal, sabe do quê? De que quando vier a grande tribulação, essa pessoa vai negar Jesus Cristo. Sendo bem sincero a vocês, né? E eu acho que também é o caso de vocês. Se você também tem uma caminhada já há anos na igreja, uma caminhada séria, vive os sacramentos, se nós corremos o risco de, na hora da provação, não termos forças para ir até o fim e chegar a ponto de dar a nossa vida, imagine quem não leva a fé de maneira responsável. Na primeira aprovação, no primeiro cortinho que fizerem, no dedinho do pé, já vai negar Jesus Cristo. Para a gente refletir um pouquinho isso, sabe, minha gente, dá muito medo de nós virarmos as costas para Deus, né?
Eu tenho muito medo de virar as costas. Partilhando um pouquinho o meu sentimento diante dessas leituras que a gente vem escutando essa semana. São leituras fortes, né? Infelizmente, os protestantes tiraram da Bíblia deles esse texto de Macabeus, os dois livros de Macabeus, infelizmente. Mas olha o testemunho dessa semana, Eleazar, que foi omitido a parte de Eleazar, mas a mãe e os 7 filhos que foram mortos. Depois, ontem, Matatias, que foi morto, foi assassinado, mas não negou. Eu fico pensando, né? Eu tenho medo, sinceramente. O que vai ser de mim diante da grande tribulação? E nós estamos nos aproximando disso. A aprovação está entrando na igreja. A aprovação está entrando na igreja. Os questionamentos, as revoluções, as grandes mudanças. E nós estaremos onde diante de tudo isso? As grandes transformações estão entrando na igreja, mas também as grandes transformações estão entrando nos nossos lares. Coisas que não aconteciam nas nossas famílias já estão acontecendo. E aí? E aí? Aquilo que eu venho falando ao longo dessa semana. Se você me acompanha todos os dias, você acompanha a sequência do texto e acompanha a sequência da reflexão. Nós não podemos ser intolerantes. Não podemos ser preconceituosos, porque isso também não é evangélico, não vem de Deus. Mas as leituras desta semana, minha gente, elas nos colocam contra a parede. Não é verdade? Não sei se você acompanhou todos os dias. Se você não acompanhou, para um pouquinho. Facilmente na internet você encontra no site da CNBB, ou até mesmo da Canção Nova, a liturgia diária. Leia os textos dessa semana inteirinho. Ou pega as citações e lê na sua Bíblia. Primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus. Essa semana inteirinha nós somos colocados na parede. A pergunta é a mesma de ontem e de anteontem. De que lado nós estaremos? Nós vamos afrouxar? Nós vamos começar a dar desculpas, a reescrever a lei de Deus? Ninguém pode reescrever a lei de Deus. Porque quando Jesus voltar, o julgamento, o parâmetro do juízo será a lei que brotou do coração de Jesus, e não a lei que foi modificada por nós. Será que a gente não está aceitando essa modificação na lei de Deus? Em tantas situações que tem acontecido? Então a gente tem que ser firme, minha gente, firme, né? Mais uma vez, nada de intolerância, de perseguições, de preconceitos, nada. Só que a gente precisa pensar um pouco. A verdade não muda. O projeto original de Deus também não muda, né? Então, para a gente se questionar um pouquinho com a palavra de Deus, né? De maneira muito livre falando para vocês, né? Eu tenho refletido bastante ao longo dessa semana sobre isso, sobre essas questões, né? E com bastante liberdade mesmo, sem moralismo, porque todos nós somos pecadores entre nós, né? Entre nós. Todos nós somos falhos. Se não estamos falhando agora, uma hora ou outra na vida nós já escorregamos. Nós somos pecadores. Todos nós. Ninguém tem mérito da vida eterna em Deus. Ninguém. Convenhamos, sejamos sinceros. A questão não é essa. A questão é você saber o que em você precisa ser transformado por Deus. E não fazer do que não é o projeto de Deus a lei. É isso que a palavra está questionando. É isto. E hoje nós vemos esse Judas Macabeu, se a gente for ler o texto completo, os 2 livros de Macabeus, a gente vai ver que é um homem um homem guerreiro, sabe? Ele teve a coragem de vencer até mesmo seus ímpetos, suas fragilidades, para lutar pela palavra de Deus e pela religião dele.
Às vezes a gente não luta, às vezes a gente não defende a fé, às vezes a gente negocia e fala, é isso mesmo, vamos lá, bola para frente, o importante é ser feliz, o importante é crer em alguma coisa, essas frases prontas que não vem de Deus, vem do diabo, e a gente vai fazendo adesão a essas frases. Espera um pouquinho, né? Então, minha gente, para a gente refletir um pouquinho, mais uma vez, de maneira livre, mas a gente fazer uma leitura conjuntural do mundo de hoje, das nossas famílias, das nossas igrejas, as coisas que têm acontecido e tudo o resto pelos sinais que mostram que vão acontecer. O que fazer? Onde permanecer? O que aspirar? O que defender? É isso. Nós precisamos estar de um lado. Escolhemos o lado da verdade de Cristo. Não é tão simples, não é fácil, mas que Deus nos ajude. E hoje, juntos de Judas Macabeu, que propôs a restauração do templo, né? Propôs a reconstrução da santidade do templo, que nós também olhemos para nós e percebamos que em nós tem tantas coisas que precisam ser santificadas, reconstruídas. Nós somos muito miseráveis, minha gente, muitos falhos. Peçamos para Deus, Senhor, nos ajude a cada dia nos configurarmos mais a vós, porque sozinho nós não conseguimos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, para que nós sejamos como esse templo que foi dedicado ou reparado as ofensas que nele foram feitas e proferidas. Ajudai-nos a sermos como esse templo de Jerusalém, ressantificado, restaurado, restituído. Ajudai-nos. Quantas coisas em mim, como também em você, eu acredito, e quantas coisas nas nossas famílias precisam do toque divino. Quantas coisas que já fugiram da nossa capacidade de fazer. Quantas coisas. Peçamos a Deus que nos preceda, que vá adiante e nos ajude. Força e coragem. Que esses 117 mártires que hoje celebramos também nos ajude a ter o dom da fortaleza e da coragem. Eles tiveram. Que nós o tenhamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.